Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Carla Geiger, eu sou médica psiquiatra e esse é o Diálogos Remotos em Saúde, tá? Um programa que é apresentado, então, ao vivo aqui pelo YouTube. É com muito prazer, então, que eu inicio esse programa, então, com a doutora Maurícia Camarota. A doutora Maurícia Camarota, ela é cirurgiã pediátrica, atua principalmente na área de cirurgias urológicas em crianças, e ela é formada em medicina pela UNB, Universidade de Brasília, tem residência médica de cirurgia pediátrica pela UAB, UNB, mestre em ciências médicas pela UNB e preceptora das residências de cirurgia pediátrica e pediatria do HMIB e Secretaria Estadual de Saúde por 20 anos, e atua como uropediatra na Uromédica há 20 anos. Seja bem-vinda, doutora Maurícia. É um prazer, eu que agradeço o convite, acho esse tipo de iniciativa super importante. Muito bem. Doutora Maurícia, eu gostaria que você iniciasse falando para o nosso público sobre a área de atuação do médico cirurgião que atua nessa parte de cirurgias urológicas. Certo. Então, a uropediatria é uma subespecialidade que pode vir da urologia ou da cirurgia pediátrica. Então, os profissionais da uropediatria normalmente tiveram antes uma residência em urologia ou em cirurgia pediátrica. A urologia pediátrica é a especialidade que cuida do trato urinário e genital das crianças, né? Porque as pessoas normalmente pensam que urologia é uma coisa de adulto ou especificamente masculina, mas não. As crianças têm vários problemas na área de urologia, mas talvez o mais comum de todos e que a gente deve abordar é a fimose. Mas a área de atuação vai muito além disso, né? A gente trata de todas as anomalias congênitas do trato urinário e genital, dos problemas inflamatórios, até de câncer dessa área. Enfim, é uma especialidade, embora pouco conhecida e relativamente pequena, ela tem uma área de atuação bastante ampla. Maravilha. Então, acho que a gente poderia começar falando sobre fimose. Pode ser? Claro. Então, a fimose é uma condição bastante comum e que cria muita confusão, né? Porque existe um conceito técnico de fimose que é basicamente o prepúcio. O prepúcio é a pelezinha que cobre a glande, e a glande é a cabeça do pênis. Então, quando o prepúcio é estreito e não permite a abertura, a gente diz que a criança tem fimose, né? A gente acho que separou uma figurinha aí para colocar, poderíamos colocar, para as pessoas conseguirem entender esse conceito. Então, na figura da direita, a gente está vendo ali a fimose, que é aquele prepúcio estreitinho, quando a gente tenta abrir, o orifício que se forma é muito mais estreito do que a largura do pênis, então isso impede a abertura, isso é fimose, né? E do lado esquerdo a gente está vendo um pênis normal, onde o prepúcio retrai completamente, né? É importante a gente diferenciar a fimose da aderência, porque a aderência é uma coisa relativamente normal e faz parte do desenvolvimento normal do pênis, né? Às vezes a criança vai tentar retrair o prepúcio e o prepúcio, a glande não se expõe completamente, porque o prepúcio, que é a pele, está colada na glande, que é a cabecinha do pênis. Então, isso é aderência, e isso é uma coisa que se solta, vai se soltando espontaneamente ou com atração mecânica ao longo da vida, e é uma condição normal que não precisa de nenhum tipo de tratamento, apenas que a criança faça um esforcinho para abrir, e isso vai descolando naturalmente. Certo. Quanto à busca de tratamento para fimose, qual seria o limite de idade para se buscar tratamento? Qual a melhor idade para se pensar, então,
em iniciar algum tipo de tratamento? Quais os tratamentos disponíveis? O que você tem como especialista para falar para a gente? Então, a primeira questão é que o que a gente vai falar aqui é uma visão estritamente técnica, né? Porque a questão da fimose, da circuncisão, ela se mistura muito com questões culturais e também religiosas, porque ah, ah, entre os muçulmanos e entre os judeus, a circuncisão é um ritual de batismo e a gente não trata desse assunto aqui, a gente vai tratar do assunto técnico. Então, se a gente for avaliar as crianças pequenas no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida e assim por diante, a gente vê que nessas faixas etárias o prepúcio é impossível de ser aberto, ele é fimótico na imensa maioria da população, né? Vários estudos já foram feitos sobre isso, e se a gente pega um bebezinho de 1 ano, por exemplo, e vai tentar abrir o pintinho, não abre. E 80% a 90% dos meninos normais são assim. Então, esses estudos foram feitos em crianças de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e assim por diante, e a gente entendeu que a partir dos 5, ok, é uma idade em que a maioria das crianças já deveria retrair o prepúcio, é assim que a gente vê na população, e que talvez essa fosse uma idade boa para a gente começar a dar efetivamente o diagnóstico de fimose e indicar algum tipo de tratamento. Então, em conclusão a isso que eu acabei de dizer, a gente diz que até os 5 anos é relativamente normal que a gente não consiga expor a glande de um menino, e do ponto de vista de higiene e de saúde geral, isso não tem nenhuma repercussão, né? Porque o menino pequeno não está sob influência hormonal, a secreção que ele produz ali é uma secreção que vai ter por objetivo exatamente ajudar a favorecer o descolamento da pele da cabecinha do pênis, então não há nenhum problema que a gente não consiga retrair o prepúcio de uma criança pequena, né? Então, seria só a partir de 5 anos que... A partir dos 5 anos. Quando a gente fala que não tem indicação de tratamento, a gente fala que não tem indicação de tratamento nenhum, nem operação, e também não precisa se preocupar em passar pomada nessa faixa etária, né? A eficácia da pomada numa criança muito pequena não é muito boa, né? Às vezes a pele abre e quando os pais descontinuam o tratamento, a pele volta a fechar, às vezes fecha até mais apertado do que era antes, então não há necessidade de fazer isso muito precocemente. Então, a gente definiu como idade adequada para fazer o tratamento a partir dos 5 anos. E o tratamento ele pode ser feito com calma e tranquilidade, principalmente o tratamento clínico, e ele pode ser repetido eventualmente se ele não funcionar da primeira vez. Então, a gente diz que uma janela de tratamento que vai dos 5 aos 10, 11 anos está ótimo. Portanto, a gente tem uma larga janela para poder tratar a fimose da criança com a maior tranquilidade, sem aflição e sem sofrimento. E você podia falar um pouquinho mais para a gente sobre os tratamentos disponíveis? Você começou falando um pouquinho do tratamento clínico. Queria que você esmiuçasse isso um pouquinho mais, pode ser? Claro. Então, a primeira forma de tratamento é o tratamento com corticoide. O corticoide tópico é aquele tratamento que a gente passa ali em cima da pele, então ele vem numa forma de creme ou pomada que o pai ou a mãe vai ser orientado a massagear sobre a área estreita do prepúcio. Esse corticoide é absorvido ali pelo prepúcio e ele vai provocar um relaxamento dessa pele, uma certa atrofia, o que vai favorecer que o prepúcio ceda com mais facilidade e permita a abertura, tá certo? Então, essa é a primeira forma de tratamento. Por quê? Porque ela é simples, é uma pomada que você passa em casa, não tem internação, não tem grandes efeitos colaterais e tudo. Ele é a primeira forma de tratamento que a gente usa. E a gente procura reservar o tratamento cirúrgico, que é a operação, quando a pomadinha não funciona
100% ou ficou algum resíduo de anel ali que está dificultando a abertura ou causa dor e tudo, e aí nesses casos então se indica o tratamento cirúrgico, né? Certo. Então, é muito importante a gente dizer que normalmente os corticoides que são usados no tratamento da fimose são corticoides de alta potência, né? E a gente usa por um período de tempo determinado, em geral até 30 dias. Esse tipo de tratamento não deve ser muito prolongado, porque ele muda a estrutura da pele, e nem deve ser usado de maneira crônica. As crianças não devem ficar passando corticoide cronicamente na pele do pênis, porque normalmente quando ele funciona, na primeira semana você já vai ver algum resultado. Dificilmente, quando não responde bem, vai responder perpetuando ou prolongando o tratamento. O que a gente pode fazer, eventualmente, se a gente tem uma resposta parcial, a gente interrompe o tratamento por um tempo e dali a 2 meses, 3 meses, volta a fazer um novo ciclo e ver se a gente consegue melhorar o resultado. Isso é possível ser feito. Agora, não é uma pomada para se usar em nenhuma outra região e com nenhuma outra indicação que não o tratamento da fimose. Então, terminou o tratamento, pronto, acabou, dispensa aquilo ali e pronto. Perfeito. E, doutora Maurícia, quais seriam as complicações nos indivíduos, quais as possíveis complicações nas pessoas que têm uma fimose, né, e não fazem um tratamento, seja clínico ou cirúrgico? Essa fimose não se resolve e isso se mantém ao longo da vida. Os maiores problemas bom, na infância, quando a criança tem um anel, ou seja, a abertura se faz, mas fica um anel de constrição, então quando o prepúcio abre, faz uma cintura no corpo do pênis, uma coisa que pode acontecer, se a criança esquece o prepúcio aberto, ou se o pai ou a mãe não consegue retornar a pele para a posição normal, esse anel ele gera uma dificuldade de circulação do sangue, ou seja, de retorno venoso. E o que acontece é que tanto o prepúcio quanto a glande, tanto a pelezinha quanto a cabeça do pênis, elas começam a inchar, porque você não consegue fazer o retorno venoso adequadamente. E isso, se isso não é revertido, essa criança vai acabar parando numa emergência, num pronto-socorro, para que a gente faça a reversão. Esse quadro é chamado de parafimose. Às vezes, o especialista manualmente consegue reduzir a pele, e se isso não é possível, acaba ocorrendo uma operação de emergência. Então, sempre que a criança abre o prepúcio, seja no banho para lavar ou na hora de fazer xixi, ela deve ser orientada a fechar o prepúcio de novo, principalmente se tem um anelzinho ali que causa constrição. Isso é na infância. Na idade adulta, a grande questão é que a partir da puberdade, que o adulto vai produzir testosterona, aquela secreção, ela muda de configuração, não é mais aquela secreção infantil, né? Então, o prepúcio precisa ser aberto diariamente para se fazer higiene, remoção daquela secreção. Por quê? O acúmulo, a má higiene, ela pode levar a processos inflamatórios crônicos e, notadamente, isso aumenta um fator de risco para o câncer de pênis no futuro. Então, todo homem, após a puberdade, deve abrir o prepúcio todos os dias, fazer higiene, lavar, retirar aquela secreção, e isso é para a vida, né? Então, a gente sabe que os estados onde as pessoas não têm acesso à saúde adequadamente e vão muitos adultos para vão muitas pessoas para a vida adulta com fimose, são exatamente os estados onde há maior incidência de câncer de pênis. Certo. Bem, já que você falou dessa questão de higienização da genitália masculina, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como fazer a higiene da genitália na criança, adolescente e adulto.
Então, no menino pequeno, as mães ficam muito preocupadas como fazer no bebê, se deve fazer massagem, se não deve fazer massagem, se deve forçar a abertura ou não. O que a gente procura informar é que a gente deve procurar abrir o prepúcio até o limite que a criança não sinta dor nem desconforto no início. Por quê? Uhum. Porque se o prepúcio está mais estreito, se aquela pele ela é estreita e a gente vai forçar a abertura, eventualmente você pode incorrer na formação de algumas fissuras, ou seja, a pele arrebenta ali na frente e no processo de cicatrização forma ali uma área fibrótica. Se você repetidamente tenta fazer esse tipo de coisa e vai formando fibrose, aquele pênis dificilmente vai ter uma abertura espontânea como deveria ocorrer e ocorre na maioria das crianças. Então, a gente abre só no limite que a criança tolera, lava por fora, e como eu disse, o fato de você não conseguir expor a glande nas crianças pequenas e fazer uma boa higiene, nessa faixa etária não tem importância. Tá? Uhum. Depois, à medida que o prepúcio vai cedendo, ele vai sendo aberto para fazer higiene diária. E aí é muito interessante que os meninos sejam educados a procurar puxar a pelinha para trás e fazer xixi com o prepúcio aberto, porque isso é mais higiênico. O xixi sai direto da uretra para o vaso, sem fazer aquele banho de xixi na parte interna do prepúcio. Então, fica um pênis muito mais fácil de higienizar. E no banho, a criança deve retrair a pele, lavar com sabonete ou com sabão líquido e enxaguar abundantemente para não ficar ardendo, porque o resíduo de sabão irrita a glande, né? O adulto, sim, ele deve abrir todos os dias no banho, lavar, e a orientação de urinar com o prepúcio retraído ela é favorável para todo mundo, mais higiênica. Perfeito, perfeito. Então, aí uma informação bastante relevante, né? Então, a importância da higiene para a prevenção de uma consequência bastante grave, que é o câncer de pele, né? A gente sabe que a gente tem uma incidência relativamente alta aqui no Brasil, né? E que muitas vezes leva à amputação do pênis. E esse é um assunto que eu acho que é bastante relevante, porque isso aí tem um impacto psicológico tremendo, né? E muitas vezes não é falado, né? Então, a pessoa que passou por uma situação dessa não costuma revelar para os amigos e para os conhecidos, né? Tem um dano aí psicológico bastante importante. E eu acho que você está aqui hoje, Maurícia, e está passando essa informação dessa forma assim tão clara. Eu acho de extrema importância, né? Porque a gente vai estar atuando então na prevenção, tá? Então, certo, muito obrigada. Bem, o que eu queria falar, que você falasse um pouquinho mais, você começou a falar sobre o uso de pomada em região da genitália, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, quando que tem alguma indicação de uso de pomada. Queria que você comentasse como especialista para a gente, Maurícia. A região genital, ela é uma região extremamente delicada, né? E a gente vê muitas vezes as mães preocupadas porque a pontinha do prepúcio está um pouquinho vermelha, né? Enfim, a pontinha do prepúcio vermelha é uma queixa mais ou menos universal. Todo menino vai ter uma pontinha de prepúcio um pouco vermelha eventualmente, porque se manipula um pouquinho mais ali, a pele estica um pouco e naturalmente a gente vai ver a pele um pouquinho vermelha. Isso não tem tanta importância, desde que não haja outros sintomas, e de uma maneira geral a gente diz que o pênis não é lugar de ficar passando nenhum tipo de pomada. Então, o cuidado com o pênis é lavar no banho com água e sabão, enxaguar bem, secar e só. Não é um lugar para a gente ficar aplicando nem pomada, nem óleo, nem nenhum tipo de medicamento ou veículo de substância, né? Existe, eventualmente, a ocorrência de uma inflamação do prepúcio ou da glande, que a gente chama de postite, quando é inflamação do prepúcio, ou bala no postite, quando é do prepúcio e da glande, né? Normalmente, esse é um quadro bem mais dramático do que
ponta do pintinho vermelho. Então, a gente vai ter aquela pele inchada, o pênis fica com uma aparência bem diferente do normal, ele fica todo inchado, ele fica vermelho, eventualmente fica um pouco quente, né, que são sinais inflamatórios, Tem dor. Tem dor, as crianças referem dor para fazer xixi, ficam um pouco assustadas, e eventualmente a gente pode ter drenagem de secreção purulenta. Então, esse tipo de situação, aí sim é uma situação que requer tratamento. O ideal é que a mãe procure assistência médica para fazer o tratamento. Na imensa maioria das vezes, a gente vai fazer tratamento tópico, que a gente vai usar um tipo de antisséptico para fazer banho e tudo mais, e eventualmente uma pomada de antibiótico tópico, isso é suficiente para tratar. Alguns casos mais graves, a gente pode necessitar de antibiótico oral, e aí o médico tem que realmente olhar para avaliar se é necessário ou não. Perfeito, perfeito. Maurício, eu gostaria agora que você falasse para a gente quais as situações, na tua especialidade, os pais devem ficar atentos para buscar uma ajuda médica imediata. Vamos lá, tem diversas circunstâncias, talvez duas que me chamem a atenção imediatamente, que eu acho que é importante divulgar, porque nem todas as pessoas estão atentas para isso. Os meninos podem ter problemas relacionados ao testículo, quando isso acontece, essa é uma situação que tem que ser avaliada de maneira rápida, né? O testículo e a bolsa escrotal é uma região que pode estar sujeita à ocorrência de processos inflamatórios, né, que às vezes ocorrem iniciados lá no testículo mesmo, ou que ocorrem em reação a alguma outra infecção que a criança teve em outro sítio que não tem nada a ver com a bolsa escrotal, mas existe uma situação que nem todas as pessoas conhecem, que é a torção do testículo, a torção do testículo na bolsa escrotal. E essa situação, ela é uma situação potencialmente grave, porque quando o testículo gira dentro da bolsa escrotal, ele gira no sentido do meio, o suprimento de sangue que chega ao testículo ali por aqueles vasos, ele é interrompido. Então, essa é uma situação que tem que ser identificada rapidamente e desfeita a torção, ou manualmente, ou por cirurgia, para que você possa salvar aquele testículo. Então, há duas coisas que a gente procura divulgar. Primeiro, que os pais orientem seus filhos, olha, se tem um probleminha no seu saquinho, você deve avisar a mamãe e o papai rapidamente, não ficar escondendo, porque algumas crianças acabam demorando para avisar o pai e a mãe que tem um problema acontecendo, ou que está sentindo dor, ou que tem alguma coisa ali. E aos pais, a gente diz que se o seu filho tem uma condição na bolsa escrotal, procure assistência rapidamente. Não deixe aquilo para o dia seguinte ou não deixe para ver se vai melhorar, porque para um leigo é difícil ele diferenciar o que está acontecendo. Então, se a gente procura assistência e avalia isso corretamente, se a criança tem uma torção, a gente tem a possibilidade de salvar o testículo. Perfeito. Então, de extrema importância essa informação, né? Por conta que nós temos poucas horas para salvar esse testículo se for uma torção, não é? Normalmente nós temos 6 horas, né? 6 horas é o período de possibilidade de salvamento do testículo quando ocorre uma torção. Quais são os sinais, né, de um problema na região escrotal? Então, a primeira coisa quando existe uma torção de testículo, normalmente existe uma dor súbita. Então, a criança, porque o testículo torce de uma vez e de uma hora para outra a criança começa a sentir dor. Então, se essa é a situação, pronto-socorro imediatamente. Não é para deixar para o dia seguinte, nem nada. Então, a torção do testículo é uma coisa que cursa com dor súbita. Os sintomas de uma doença ou de um problema ali naquela região são dor, o testículo ou a bolsa escrotal começam a ficar inchados, vermelhos e
com uma aparência completamente anormal. Então, de novo, são sinais de inflamação, dor, inchaço, vermelhidão, né? E fica com uma consistência diferente e tudo. Então, são sinais para a pessoa buscar atendimento médico imediato. Perfeito. Na dúvida, né? Às vezes, se os pais olharem e tiverem na dúvida se é ou se não é uma inflamação, leva no pronto-socorro, porque se for e a criança não for levada, a gente pode perder um tempo precioso aí para salvar o testículo dessa criança, né, Maurícia? Exatamente, é exatamente isso. Perfeito. E as situações de hérnia? Tu falou que são duas situações, então a primeira sim. seria principalmente o testículo, né? A segunda situação que eu me lembrei aqui, e que não é uma situação especificamente da urologia, mas é uma situação da cirurgia pediátrica, são aquelas crianças que apresentam o encarceramento de uma hérnia. Essa também é uma situação para ir para o pronto-socorro imediatamente. Então, às vezes, né, sobretudo nos bebês, os pais, ao darem banho, ou quando a criança chora, ou quando vão trocar a fralda, notam que há um aumento do volume na região que a gente chama de região inguinal. A região inguinal é aquela região que fica lateralizada, que as pessoas costumam chamar de virilha, né? E forma ali um volumezinho. Quando isso acontece, o diagnóstico mais provável é uma hérnia, né? Então, às vezes, a primeira manifestação de uma hérnia pode ser a hérnia sair e ficar presa. Situação essa que a gente chama de hérnia encarcerada. Então, quando existe o encarceramento de uma hérnia, normalmente a criança passa mal, porque, em geral, é o intestino que fica preso ali. Acho que a gente tem uma figurazinha para mostrar. O intestino fica preso naquela região, a criança pode sentir dor, aquela região fica bastante endurecida, vermelha, inchada, e eventualmente a criança pode inclusive vomitar e tudo mais. Então, essa é uma situação de atendimento imediato, a criança deve ser levada ao pronto-socorro. Perfeito, perfeito. Mais alguma situação que você queria especificar? Ou são essas duas as principais? Eu acho acho que essas duas são as principais. Eu acho que uma outra coisa para a gente falar do ponto de vista de saúde pública, né, que é bastante importante para a urologia pediátrica, que fez bastante diferença no desenvolvimento das doenças e tudo mais, é a questão para as gestantes, para as mães que estão gestantes, a importância de se fazer o pré-natal e, nesse pré-natal, de fazer as ecografias que nós chamamos de morfológicas, né? Normalmente, a gestante faz uma ecografia morfológica no primeiro trimestre, que é uma ecografia de rastreamento inclusive para possíveis problemas genéticos, alguma alteração ali. Depois, por volta de 22 semanas, a gente tem a morfológica do segundo trimestre, e depois vai ter uma morfológica no terceiro trimestre. Essa morfológica do segundo trimestre, ela é muito importante, e ela dá a possibilidade da gente fazer diagnóstico das anomalias congênitas do trato urinário, né? As anomalias congênitas do trato urinário são muito comuns. Ela, no menino, é o tipo de anomalia congênita mais comum, de maior incidência, e de diagnóstico extremamente fácil. E o fato de você ter um diagnóstico pode mudar completamente o curso dessa doença depois que a criança nasceu, né? Então, vamos lá, eu faço parte de uma geração que passou por essa transição, né? Antigamente, as pessoas da minha geração não tinham ultrassonografia de pré-natal. Então, quando uma criança tinha uma anomalia congênita do trato urinário, isso ia ser descoberto se ela tivesse uma infecção urinária. Aí, isso ia desencadear um processo de investigação e você ia verificar que essa criança tinha algum problema, né? Hoje em dia, quando a gente faz essas ecografias, essas ultrassonografias, ecografia e ultrassonografia são sinônimos, para quem não sabe,
é possível verificar se tem alguma anomalia ali. Então, a coisa mais comum da gente ver são as dilatações do trato urinário, dilatação do rim ou dilatação do ureter, são extremamente fáceis de serem vistas, e elas vão determinar, então, algumas orientações para essa gestante quando a criança nascer, para, eventualmente, se há necessidade de usar algum tipo de antibiótico profilático para evitar que esse bebê venha a ter infecção urinária, e se essa é uma dilatação que tem algum significado no sentido de fazer algum tipo de segmento após a criança nascer, né? Muito comuns, e mais de 2/3 delas regridem sem representar nenhum risco para o bebê, são dilatações transitórias e que a gente diz, olha, isso é funcional, isso vai regredir, não tem nenhuma importância. Mas quando a gente acompanha a gestante e quando a gente acompanha o bebezinho assim que ele nasce, a gente vai conseguir filtrar aquilo que tem algum significado clínico, ou seja, que a gente tem que seguir e cuidar daquele bebê, e das coisas que estão regredindo e que não vão ter nenhum significado. E aí, quando a gente filtra e cuida dessas crianças que efetivamente seguem na vida pós-natal com dilatação, a gente vai conseguir dar atenção e cuidar desse problema antes até que ele venha a dar algum tipo de sintoma ou que determine a perda de função do rim e coisas do tipo. Então, é muito importante que as mães façam a avaliação e, quando tem um achado mais significativo, até que procure o urologista pediatra para ter um aconselhamento e sobre o que fazer a partir do nascimento da criança. Perfeito, perfeito. Há pouco tempo atrás, né, na época de faculdade, também muitas mães não tinham feito nenhum exame de ultrassom, né? E hoje, com uma disponibilidade de mais aparelhos, de mais especialistas e uma melhor qualidade também nesse exame de imagem, de ecografias, o quanto impacto que isso está tendo na prevenção de tantas comorbidades que antes muitas vezes só se faria um diagnóstico quando existisse um dano, né? Então, uma criança que com infecção urinária de repetição e que depois que vai ser investigado, enquanto um diagnóstico precoce poderia prevenir tanta coisa, né, Maurícia? Exatamente. Então, assim, normalmente a gestante, quando tem um diagnóstico de uma dilatação urinária do bebê, essa situação é uma situação que causa muito estresse, né? Eu costumo Qualquer receber alteração no exame, né, Maurícia? Exatamente, é uma situação que causa muito estresse, os pais chegam no consultório bastante assustados com o que aquilo ali significa. Normalmente eles vêm para o consultório achando que aquilo significa que a criança vai ser imediatamente operada no pós-natal, e uma mensagem que a gente quer passar é que as coisas não são exatamente assim, né? Então, como eu falei anteriormente, 2/3 das crianças que apresentam dilatação urinária no período pré-natal, essa dilatação não vem a ter nenhum significado, ela regride e a criança tem uma vida absolutamente normal. Então, a gente vai ficar aí com cerca de 30% das crianças que tiveram algum tipo de dilatação que vão efetivamente precisar de segmento. Quando a gente fala que vai precisar de segmento é um espectro muito amplo, né? Então, a gente vai ter crianças que vão precisar apenas de acompanhamento com ultrassonografia, que é um exame totalmente não invasivo, e eventualmente elas não vão precisar fazer nenhum tipo de correção cirúrgica, nem nada disso. Tem um grupo de crianças que a gente vai precisar estudar um pouco melhor o trato urinário, e para isso a gente vai indicar alguns exames específicos, lembrando que isso pode ser feito com calma. No período pós-natal, não precisa, na maioria das vezes, não precisa de correria e de aflição, porque a gente pode fazer isso com calma e a gente usa o tempo a nosso favor. A gente não vai sair correndo para levar a criança para a cirurgia. E dessas crianças que são estudadas, ainda tem
um grupo grande que são crianças que vão ser conduzidas clinicamente, sem precisar de operar. Então, no fim das contas, é um grupo pequeno que efetivamente vai precisar de tratamento cirúrgico, né? Perfeito. Lá do pré-natal, existem poucas condições específicas que vão precisar de tratamento mais precoce. Essas condições são muito específicas, mas assim, aí elas devem ser encaminhadas para o especialista para ver, mas são a minoria. Então, a maioria dá para a gente avaliar com calma, sem correria no período pós-natal. Uhum, perfeito. A gente vai abrir um espaço para perguntas que vierem. Mas antes, enquanto as pessoas pensam aí, né, que estão nos assistindo, se ficou alguma dúvida, claro, né? Eu vou te apresentar novamente porque o meu microfone deu problema, Maurícia. Então eu gostaria de te apresentar, tá? Então, hoje nós estamos com a doutora Maurícia Camarota. A doutora Maurícia, ela é formada em medicina pela UNB, tem residência de cirurgia pediátrica no HUB, UNB, é mestre em ciências médicas pela UNB, preceptora das residências de cirurgia pediátrica e pediatria do HMIB, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por 20 anos, e atua como uropediatra na Uromédica há 20 anos, tá? Então, eu gostaria, Maurícia, que você falasse então um pouquinho agora, que eu não sei se isso teve alguma falha, sobre essa área de atuação tua como cirurgiã pediatra na área de urologia. Então, o que a gente falou lá no início é que o urologista pediatra se ocupa de uma gama muito grande de doenças, né? A começar das anomalias congênitas do trato urinário e da genitália, tanto masculina quanto feminina. E sobre isso eu gostaria específico, eu vou tratar adiante de um tema que poucas pessoas conhecem, mas que é bastante prevalente. Então, das anomalias congênitas, das afecções inflamatórias do trato urinário. A outra coisa muito comum que a gente cuida bastante, que é um motivo de muitas crianças irem ao consultório, são as infecções de urina de repetição em crianças maiores. As crianças que têm problema com o xixi, né, os que eventualmente têm perda urinária durante o dia, ou aquelas grandes que persistem fazendo xixi na cama, a gente chama de enurese noturna, são condições bastante comuns que levam os pacientes ao consultório, né? Sobre as anomalias congênitas, existe um tipo específico de anomalia congênita que é muito específico. Normalmente, quando a gente fala disso, a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas é uma condição muito prevalente, né? A incidência atualmente afeta um menino em cada 250 nascidos aproximadamente, que é a hipospádia. A gente fala hipospádia, as pessoas falam, hipo o quê? Porque é uma condição que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A hipospádia é uma falha na formação da uretra, né? A uretra ela interrompe a formação antes de haver o fechamento da uretra até a posição normal, que a gente chama de meato, que deveria ficar no ápice da glande, né? A glande, que é a cabecinha do pênis. Então, os meninos que têm hipospádia, a uretra se abre na parte da frente do pênis. Os médicos chamam a parte da frente do pênis, a parte do pênis que fica voltada para a bolsa escrotal, para baixo. Então, quando a uretra se abre nessa porção do pênis, ou na própria glande, ou mais para baixo, no corpo peniano, e nos casos mais graves, a uretra se abre na base do pênis, ou mesmo com a bolsa escrotal um pouco dividida no meio da bolsa escrotal. Então, esse espectro de problema é chamado de hipospádia, né? E, como eu disse, é uma condição muito comum, muito comum.
e eventualmente as pessoas têm um pouco de dificuldade de buscar tratamento e tudo, né? Às vezes a hipospádia vem junto com uma curvatura peniana, porque quando aqueles tecidos param de se formar, eles se formam na parte mais final ali de uma maneira um pouquinho anormal e tracionam a glande ou o corpo do pênis para baixo, né? Então, quando a criança tem uma ereção, o pênis fica encurvado. Isso é uma coisa que tem o potencial de atrapalhar bastante a vida de um menino ou de um homem adulto, né? Então, a gente corrige a hipospádia para colocar o pênis reto, para que a pessoa tenha uma ereção reta, e para reconstruir a uretra até a posição normal, para que a pessoa possa urinar normalmente, urinar em pé e com um bom fluxo e sem dificuldade. Então, mais uma informação aqui na tua live, Maurícia, de extrema relevância, né? Então, é uma situação que tem uma prevalência importante e que é pouco falada, né? Pouco divulgada. E acredito as anomalias genitais, de uma maneira geral, as pessoas ficam um pouco constrangidas de tocar nesse assunto. Porque e a pessoa que está vivendo isso, né, Maurícia? Os pais que têm uma criança com algum tipo de anomalia genital, inicialmente eu já tive a oportunidade, né, por ser psiquiatra, acaba que as pessoas se abrem bastante com a gente, né? Mas a sensação inicial é de que só está acontecendo comigo, né? Então, como se você fosse o único pai e mãe que estivesse passando por uma situação. E geralmente, né, pai e mãe têm um sentimento de culpa muito forte e ficam pensando o que fizeram de errado, se foi uma questão genética que passaram para o filho, se teve alguma vitamina que não tomou no pré-natal. Então, assim, ó, é uma carga emocional muito grande, né? E essa sensação de estar sozinho, porque você não tem com quem dividir, muitas vezes, essa experiência, essas emoções, né? Porque quando a gente divide, a gente às vezes consegue essa percepção de ver como que outras pessoas superaram, acalma bastante, né? E muitas vezes, muitos pais não compartilham isso, né? Esse drama, essa angústia, e vão. O especialista vai ser a pessoa com quem eles vão se abrir e, enfim, buscar ajuda. Mas depois de resolvido, ninguém mais fala no assunto, não é? Para não estigmatizar a criança, enfim. Sem dúvida. É uma situação ainda que fica bastante escondida. E isso que você falou é exatamente o que acontece, não só com as anomalias genitais, mas com qualquer anomalia congênita. A primeira coisa que acontece é que os pais carregam um sentimento de culpa, né? E a gente procura dizer que as coisas não são assim, a gente não controla a maior parte dessas coisas que acontecem. Lógico que existem alguns problemas que podem ser decorrentes do uso de substâncias e de coisas durante a gestação, mas uma enormidade de problemas não tem muita correlação com isso. Então, a gente tenta, na medida do possível, orientar e colocar que as pessoas podem se aliviar sobre isso, né? Que e a tem gente vai procurar, né? Sim, e vamos procurar tratar a criança adequadamente. É muito interessante nos hospitais públicos, na urologia de adulto, é comum que os urologistas recebam homens adultos que não tiveram acesso e que nunca foram tratados e que sofreram com aquilo a vida inteira, né? Eu já tive oportunidade, pelo fato de ser casada com um urologista de adulto, de ir ao hospital universitário operar homem adulto de hipospádia, que nunca tinha tido acesso a tratamento, né? Então, a hipospádia aliás, foi ótimo a gente falar sobre isso, que me puxou um outro assunto aqui que eu gostaria de comentar. A hipospádia mudou muito, né? A gente procura seguir protocolos que são então, é uma condição que requer tratamento especializado, não pode ser, é uma operação que, embora ela não afete muito a saúde da criança como um todo, o ideal é que ela seja feita de forma especializada desde a primeira vez, em lugares com bastante experiência para a correção de hipospádia,
porque isso faz uma diferença brutal no resultado, né? E o ideal é que as crianças venham para avaliação cedo, né? Porque antigamente havia uma orientação, não, você deixa crescer, é mais fácil operar um pênis um pouco maior e tudo, e a gente sabe que é mais fácil a correção na criança pequena, né? O resultado é melhor, a criança não tem tanta consciência da região genital, então o ideal é que a criança venha encaminhada cedo. Quanto antes, então. O quanto antes, né? Até tem Normalmente, a uma partir pergunta. dos Pode 4, falar. 5 meses, a gente já opera. Ah, bem cedo mesmo. Tem até uma pergunta, Maurícia, sobre esse assunto, olha só. Como que fica a hipospádia depois da cirurgia, né? Então, como é que... Eu imagino que a pessoa esteja perguntando a respeito de pós-operatório, de aspecto da região, se fica igual um pênis que não tinha hipospádia, o que se consegue com o resultado da cirurgia, e de repente puxar um pouquinho em relação à diferença do resultado da cirurgia feito precoce, então na criança, nessa idade ideal de 4, 5 meses, e no adulto. Tem uma diferença de resultado se você deixar para depois? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre... A intenção da operação é deixar o pênis com a anatomia o mais próximo possível da anatomia normal, tá? Então, quando a gente faz a reconstrução, a gente se atenta para todos os marcadores anatômicos do pênis e a nossa intenção é deixar o pênis com uma aparência bastante normal. E sim, a gente consegue isso bastante bem. Né? Então, quando uma pessoa é operada dentro de um local especializado, com pessoas que têm experiência em tratar hipospádia, a gente pode conseguir um resultado de um pênis praticamente normal. É isso que a gente quer, em todos os aspectos. O pós-operatório, se a gente vai falar, não sei se a pergunta se referia ao pós-operatório, a pessoa seja tratada precocemente, é porque o pós-operatório é mais fácil num bebê do que numa criança maior, num adolescente ou mesmo num adulto. Tá? Mas se nós revisarmos a literatura, a gente vai ler que a hipospádia pode ser corrigida em qualquer idade. Então, se eventualmente uma criança perdeu a melhor idade do tratamento, ela pode ser corrigida com qualquer idade. Qualquer idade a gente pode fazer a correção. Agora, se a gente pode escolher, eu recomendaria que a gente corrigisse no bebê. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta que veio. Quem fez cirurgia de hipospádia pode ter filhos? Pode ter filhos. Não tem nenhum tipo de prejuízo, condição, né? em princípio, não afeta nem a ereção, nem a fertilidade. Pode ter filhos normalmente. Eu me lembrei, eu queria chamar a atenção aqui de um outro aspecto que é importante bastante na urologia pediátrica e que me veio aqui quando a gente estava falando da hipospádia, que são aquelas crianças com testículo não descido. Tá? Essa é uma condição também bastante comum e que precisa ser encaminhada precocemente para avaliação especializada. Tá bom? A história dos testículos não descidos, ela mudou muito ao longo dos últimos 30 anos, junto com a aquisição de conhecimento e mudança de tecnologia e tal. Então, infelizmente, ainda há muitos médicos que orientam seus pacientes de uma forma antiga, em que se esperava muito para que os testículos pudessem descer espontaneamente após o nascimento da criança. E hoje a gente procura informar que quanto mais tempo a gente espera para o testículo descer espontaneamente, aquele testículo fica exposto à ocorrência de lesão. Essa lesão ocorre tanto por exposição a uma temperatura corpórea que é inadequada, né? A temperatura da bolsa escrotal é em torno de 34 graus, 2 graus abaixo da temperatura corporal, também por mecanismos imunológicos, aquele testículo que ficou no trajeto, ou seja, que não completou o processo de descida até o nascimento, ele está sujeito à lesão.
né? Então, rapidamente falando, normalmente os bebezinhos a gente aguarda os primeiros meses de vida para que o testículo desça espontaneamente, porque os meninos produzem muita testosterona no terceiro mês de vida, eventualmente isso pode favorecer a descida espontânea do testículo, mas quando passa esse período, a criança está lá com 5, 6 meses e o testículo não desceu, ele precisa ter acesso ao especialista para fazer a correção cirúrgica. Perfeito, perfeito. Quando não se faz esse tipo de correção a tempo, quais seriam os... Você poderia falar para a gente os danos que poderia se causar, então? Então, o testículo ele vai sofrendo um processo... O testículo é um órgão que ele tem basicamente duas funções. Ele é o órgão reprodutivo masculino, né, pela produção do sêmen, que a gente chama de... são as células da linhagem espermatogênica, o sêmen, e ele tem uma função endócrina, ele funciona como glândula que vai produzir os hormônios, como a testosterona, entre outros, tá? Então, a parte do testículo que é mais sensível à lesão é justamente a parte reprodutiva. Então, a partir do momento que o testículo fica retido no trajeto, na posição normal de descida ou numa posição ectópica e fica retido lá, à medida que o tempo vai passando, o primeiro tipo de célula que sofre dano são as células da linhagem espermatogênica. Então, existe perda da fertilidade. Então, lógico que isso não é um processo linear, nem igual para todo mundo, mas a gente sabe que o potencial de perda de fertilidade ele existe à medida que a criança vai crescendo com o testículo retido, tá? O testículo pode ser afetado no seu desenvolvimento, ele ficar com um tamanho reduzido, e também pode ser afetado como glândula e não funcionar também como glândula. O principal risco que existe de um testículo retido é justamente o desenvolvimento de câncer no adulto, né? Então, aumento do risco de desenvolvimento de câncer no adulto, isso vai ocorrer num adulto jovem, por volta dos 28, 29, 30 anos, e é uma situação que realmente ocorre em decorrência o testículo não descido, a gente chama de criptorquia ou criptorquidia, né? Então, é o principal problema que pode ocorrer, além, obviamente, da perda de função. Certo. Maurícia, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de saber se você tem alguma consideração, alguma coisa que você queria falar antes da gente encerrar. Acho que várias mensagens, né? Primeiro, a tranquilidade em se lidar com as crianças, com a questão da fimose. Se a gente lida com isso com tranquilidade, a gente tem uma chance maior de chegar à puberdade com a fimose resolvida, inclusive sem precisar de cirurgia. Se a gente começa a fazer muita intervenção precoce, isso notadamente vai aumentar o risco de indicação cirúrgica, né? Porque começa a haver uma aflição a respeito daquilo. E, de novo, né? A gente está falando do aspecto técnico e não das preferências pessoais ou das questões culturais ou religiosas. Elas são um outro departamento que aí cada um discute com seu médico, né? Segundo, lembrar da importância do pré-natal e da avaliação pré-natal do feto com relação ao trato urinário, da parte genital e tudo, né? Relembrar que o especialista está aqui para fazer as orientações necessárias e tranquilizar as mães a respeito disso. Muita atenção com os testículos não descidos, eles precisam ser avaliados precocemente, não existe mais a conduta de ficar esperando nem até os 5, 6, nem até os 2, então uma criança de 5, 6 meses cujo testículo não está na bolsa, ela precisa ser avaliada, e a janela ideal para a operação é entre 6 meses e 1 ano de idade, atualmente, né? Não tem nenhuma vantagem de se passar dessa idade. Enfim, são essas informações. E lembrar as crianças que
os pais das crianças que têm afecções da região escrotal, inguinal escrotal, para procurarem assistência rapidamente, não deixarem para ir ao pronto-socorro no dia seguinte, porque existe o risco de ser tarde demais. Maravilha. Então, finalizar com esse último recado, né, os pais que estão nos assistindo, que quando finalizar essa live, que sentem com seus filhos, né, olhem olho no olho e falem, né, se em algum momento tiver alguma dor, não só na região genital, né, mas que sempre falem, né, para os pais. E então essa é uma orientação aí que eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Maurícia, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje com a gente, tá? Dividindo tanto conhecimento, tantas informações dessa forma assim tão clara. Você falou assim de uma forma que eu acho que todo mundo que está assistindo conseguiu entender, conseguiu captar, e eu espero que essas informações que você tenha passado ajudem muita gente que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, né? Que esse programa vai para a TV aberta em Porto Velho. E é isso, te convidar para uma próxima, tá? Porque eu gostei bastante e tu é uma médica excelente. E outra coisa, Maurícia, a gente podia colocar também um contato profissional teu depois ali na nossa live, né? Para que se alguém que estiver assistindo quiser te procurar, saber onde te encontrar, pode ser? Claro, eu que agradeço. A gente faz esse tipo de orientação com muita alegria, lembrando que o objetivo é especificamente quando a gente tem informação a respeito das coisas, a gente consegue lidar com tudo com mais tranquilidade. Então, esse que é o objetivo, é informar para que as pessoas saibam exatamente o que fazer quando procurar assistência, né? Perfeito. Agradeço, foi um prazer imenso. Então tá, um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade. Ok. Então, um abraço aí para todo mundo e até a próxima.